Temos o pastor Jader aqui, eu gostaria de convidá-lo para subir ao púlpito. Ele estará ministrando a palavra. O pastor Jader é um dos pastores que assumiu aqui na igreja sede em Perus, o pastor Marcos, e a toda a igreja do Brasil para Cristo, tanto lá de Perus como aqui. E hoje ele estará ministrando a palavra. Eu convido você a abrir o seu coração, a deixar o Espírito Santo falar com você nesta manhã. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Motivo de muita alegria estar conhecendo aqui Laranjeiras, né? Sempre ouvi falar muito bem dos irmãos da igreja e hoje eu tive o prazer e o privilégio de estar aqui com vocês, viu? É um motivo de muita alegria. Estou vendo alguns rostinhos lá da sede lá, né? Eu queria agradecer a presença do Mateus, da Jennifer, da Maria Alice. Deus abençoe que estão me acompanhando aí. Minha esposa, irmãos, era para estar aqui hoje, mas ela trocou até a folga dela, que ela ia trabalhar hoje e folgar sábado. Ela trabalhou sábado para folgar hoje. E aí ontem, quando chegamos da minha sogra, que ela fez aniversário, a minha filha começou a sentir muita dor de ouvido e não conseguia dormir. Resumindo, irmãos, a gente foi para o hospital lá de Franco da Rocha. Eu fiquei até umas quase 3 horas da manhã lá, voltei para casa e eu falei, se ela não acordar muito bem, fica com ela aí e a gente dá qualquer coisa. Aí peço desculpa aos irmãos que ela não pôde estar presente aqui. Até a minha filha acordou ainda, acordou e falou, papai vai igreja, papai igreja. Aí, só que daí ela estava já chorando ainda com dor, aí a minha esposa decidiu por bem ficar de prontidão para caso precisa levar para o hospital novamente. Mas, irmãos, é um motivo de muita alegria. Como é que fala? Estou um pouquinho cansado, né? Por ficar madrugada no hospital, mas filho pequeno. Mas é raro acontecer isso com filho pequeno, viu? Quem vai ter novo filho agora aí? É bênção de Deus, viu? Você vai dormir bem. Aí a pessoa fala, não, mas por que? Não, é tranquilo. Benção pura. E agora tá na época da unção, né? Porque é bom, irmãos, porque cresce tudo junto, né, irmãos? E por isso que é bom. Quando um tem na igreja, todo mundo tem que ter também, irmãos. Para não ficar sozinho, né, irmãos? Cresce todo mundo junto. Amém, irmãos? Eu quero agradecer ao pastor Zara, a pastora, pela oportunidade e a confiança de eu estar trazendo a mensagem aqui. Deus vai falar conosco nessa manhã. Amém? Deus já tem falado conosco nos louvores, Deus já falou profundamente comigo e Deus está neste lugar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6. Eu trouxe uns esboços aqui, irmãos, eu coloco em letra bem grande, porque eu preciso de óculos, mas eu compro e perco. O pastor até brinca, eu esqueço tudo. Chego lá na igreja, irmãos, vou tocar o instrumento lá, esqueço o celular lá em cima da caixa de som, a Bíblia eu esqueço na igreja, dia sim. Então, irmãos, eu coloquei aqui um esboço bem grande para mim ler perfeitamente, né, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. Lucas 6, 46 diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pode abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Versículo 49.
mas os que ouvem e não praticam é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, ó Pai. Senhor, nesta manhã gloriosa, Pai, qual o Senhor nos deu esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Senhor, já louvamos, engrandecemos o Teu santo nome, ó Deus. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor fala, Senhor, nos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Luiz, ó Deus, enche, ó Deus Todo-Poderoso, as nossas vidas, ó Pai. Queremos ser impactados, ó Pai, ó Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fala aos nossos corações, ó Pai. Enche, ó Deus, não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas queremos sair daqui renovados, transformados, ó Pai. Ó Senhor, pelo poder, ó Pai, da Tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, este humilde servo que aqui está, ó Pai. Ó Senhor, Deus, faça, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Usa, Deus Todo-Poderoso, da maneira que Tu queres, ó Pai. Assim, ó Deus, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluias. Amados, a palavra de Deus, a qual falou meu coração, chamou muita atenção essa passagem de Lucas, a qual Deus falou ardentemente no meu coração a respeito de edificar a nossa vida na rocha. E quem é a rocha, irmãos? A rocha é Jesus. João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa que Ele é a única maneira de chegar a Deus, é o fundamento da verdade, é a fonte da vida eterna. Ele é a base, irmãos. Ele veio para ser o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que não seja Ele que nos leve a Deus. Mas Jesus não diz que não haveria outros caminhos, que não haveria outras formas de você viver a vida. Existem várias formas de você viver a sua vida. Tem tantas religiões aí que hoje estão espalhadas pelo mundo. Só que nenhuma pode levar a Deus. Nenhuma é a verdade absoluta. Só Cristo é a verdade, a vida. Não há outro. Então, Jesus veio para ser a rocha, para que nós possamos edificar a nossa vida nele. É como se nós, ao completarmos a maioridade, ou como é que fala, chegarmos a uma idade que nós entendemos o que é certo e errado, e nós, como se chegasse aos 18 anos, vamos supor os 18 anos, porque por lei aqui no Brasil é 18, né? Tem alguns países que é 16, mas aqui é 18 anos, aí você é responsável pelas suas atitudes, né? Como se você completasse 18 anos e você ganhasse um terreno. Você ganhasse ali um terreno para você construir a sua casa, construir a sua vida e viver. Jesus é esse terreno, essa construção, esse lugar onde você pode construir a sua vida. Mas é necessário que edificamos a nossa vida. Quando você ganha um terreno, você compra. Hoje em dia você compra, né? Você compra um terreno, você vai construir ali uma casa, você precisa fazer o quê? O alicerce. Eu estudei um pouquinho de engenharia civil, irmãos, então um pouquinho da minha área. Eu estudei até o 7º semestre, ainda falta terminar ainda. Mas o que eu aprendi lá é que quando você vai no terreno, irmãos, você tem que fazer a sondagem do terreno, para saber qual a profundidade, para você fazer ali a sapata, ou ali a fundação, para você poder subir a casa. E aí você faz vários buracos, e manda aquela terra que você fez os buracos, você coloca em potes, em sacos, e manda para o laboratório analisar e ver qual é o tipo de terreno que você comprou, ou que você vai construir. E aí,
ele vai falar assim: olha, esse terreno aqui é argiloso, esse é arenoso, esse terreno aqui é rochoso. Então ele vai dizer o tamanho que você tem que furar para você colocar ali o alicerce, a estrutura. E o que isso quer dizer? É que não é simples. O Evangelho, na verdade, é simples, mas é difícil. Por que é difícil? Porque às vezes o cara vai falar assim: olha, o seu terreno você vai ter que cavar ali 12 metros de fundo. Porque todos os terrenos, eles têm rocha. Só que alguns em profundidade maiores do que a outra. A palavra de Deus, a qual nós lemos aqui no texto de Lucas, capítulo 6, Jesus vai dizer sobre isso. Ele fala que nós devemos fazer como o homem, sabe, que semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou, e abriu fundo, e pôs alicerce sobre a rocha. Irmãos, tem outra passagem bíblica que fala também a questão disso, que é o homem que edificou a casa na rocha e o na areia. Nós achamos que edificar na rocha, simplesmente a rocha está aqui, você construir aqui, não é, irmãos? Edificar na rocha é você cavar até você achar a rocha. Nós todos nascemos, uns já no berço evangélico, é maravilhoso, porque você já nasce na rocha, você nasce aqui, irmãos. Criado na igreja, a minha filha, eu levo ela para a igreja lá, irmãos, ela corre para lá, corre para cá. Ela está sendo criada nos caminhos do Senhor. Ela está tendo a oportunidade de já fazer o alicerce direto na rocha. Algumas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Elas constroem a sua vida e aí às vezes elas precisam fazer um alicerce, precisam cavar, porque elas não tiveram oportunidade, não têm o conhecimento, elas precisam estudar. Elas precisam se aprofundar até chegar no conhecimento de Jesus. Muitas vezes precisam andar muitos quilômetros nas regiões mais afastadas. Outros países, a qual é proibido pregar o Evangelho, eles precisam se esconder em cavernas para poder ler a Bíblia. Em alguns países chegam a fazer o que? Os irmãos rasgam a Bíblia e cada um fica com uma parte da Bíblia. Tem um testemunho que fala sobre isso, de um missionário falando que a igreja lá, eles rasgavam a Bíblia, porque não podiam pegar. Se pegasse uma família com aquela Bíblia que era a única que eles tinham, acabou. Então o que eles faziam? Rasgavam e dividiam entre as famílias, e aí quando chegavam lá, olha, eu preciso de Lucas capítulo 5. E aí viu a família e entregava, e tinha que entregar. E o missionário fala que quando a família tinha que entregar aquela passagem, aquela folha da palavra de Deus, eles choravam, porque sabiam que ia ficar sem um, ia pegar outro, e aí eles estavam muito apegados naquela palavra. Para você ver o nível de dificuldade que algumas pessoas têm de encontrar a Jesus. E nós hoje temos isso aqui, essa estrutura, essa igreja está linda, maravilhosa, que eu conheci nessa manhã. Nós temos tendo a oportunidade de só edificar a nossa vida. Não precisa nem cavar muito. Só que é fácil, não é? Nós temos que largar, muitas vezes, as fazeres de casa. Nós temos que levantar cedo. Nós temos que também, como é que fala? Se movimentar para poder buscar a palavra de Deus, para poder edificar. O que você está fazendo hoje aqui nesta manhã é edificando a sua vida em Cristo. Quando você sai do seu lar e vem aqui, você está edificando a sua vida em Cristo. Não é fácil, mas é necessário. Nós temos que sempre estar edificando. Por quê? Porque se nós não edificarmos e fazermos de qualquer jeito, irmãos, o que acontece, irmãos, quando vem chuva forte, quando vem o vento forte, quando vem as ondas, aí é que nós vemos aonde a pessoa está edificada. É necessário que nós tenhamos fundamento em Cristo, sejamos fundamentados. É necessário que nós estamos alicerçados em Cristo. E nós temos que fazer é sempre buscar a Ele.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, toda vez nós temos que buscar hoje. Nós estamos recebendo uma palavra de Deus que é de edificação da nossa vida em Cristo. E nós temos que continuar. É um trabalho contínuo. Não é só hoje, não é só amanhã. É um trabalho contínuo. Construir uma casa não é de um dia para a noite. Não é fácil. Porque quando você começa a construir, irmãos, começa a aparecer os problemas, né? Quando nós começamos e tomamos a decisão de fazer uma construção, irmãos, aí, irmãos, começa a chuva, você vai falar assim, não, agora eu vou fazer o alicerce aqui, começa a chover no dia, e você fala, fazer o alicerce. Você vai lá e tenta, no outro dia você vai lá e faz, apareceu um desnível aqui, apareceu uma água aqui, você vai. Porque você não tem outro jeito, você comprou aquele terreno ali. Só que a sua vida, irmãos, Cristo já pagou esse preço. Muitas vezes nós sofremos para pagar o terreno, mas Cristo já pagou. Você já ganhou o terreno está lá. A rocha está lá. A rocha foi crucificada, ela pagou o preço. Jesus pagou o preço por mim e por você. A única obrigação minha e sua é o quê? É levantar a casa. Como assim levantar a casa? Só levantar a casa, que é o que? Construir a nossa vida em Cristo. Mas qual o objetivo de nós construirmos a nossa vida em Cristo? É para que Ele venha fazer morada. Esse é o objetivo. Então nós temos que estar focados em construir a casa, que é o nosso coração, a nossa vida, para que Cristo venha habitar. Então nós não podemos ficar perdendo tempo, irmãos. É difícil, há problemas, há pessoas que vão falar para você desistir ou fazer de outra forma. Para que você vai lá domingo de manhã na igreja? Não precisa disso não, fica em casa. Mas você tem que estar focado. Por quê? Porque Cristo é aqui que vai tratar com você. Aleluia. É aqui que vai edificar a sua vida. É quando você sai do seu lar. Particularmente eu, irmãos, a minha forma de orar e fazer um propósito com Deus, eu gosto de ir para o monte. Eu gosto de chegar num cantinho ali, ou de manhã, eu tinha um monte de taipas ali, eu ia bastante ali, que era de manhã lá, eu ia lá com alguns pastores amigos, com alguns irmãos, fazia campanha lá, porque quando eu saía do meu lar, ia para lá, eu ia mais com objetivo, eu não tinha nada em casa, porque quando eu estou em casa, eu fecho a porta lá, sempre vem um, bate e tira a concentração. Então você retira do seu lugar para você ir. Mas a palavra de Deus fala assim, não tem como ir. O lugar secreto é lá no seu quarto. Olha, não dá mais, o meu joelho não está subindo, que nem hoje, ainda estou com 34 anos e já estou cansado. O Mateus me chama lá para fazer caminhada, bicicleta. Eu falo, eita, meus tempos de juventude. Ele falou, você tem 34 anos. Mas por quê? Porque seu ritmo vai diminuindo. Mas não podemos estacionar e parar. Pode diminuir, mas a caminhada tem que continuar, a construção não pode parar. Quando nós começamos forte, né? Eu vejo os novos convertidos aí, chegam, olha, eu quero fazer isso, eu quero ir para a praça, eu quero fazer isso, eu quero evangelizar o mundo. E aí passa um ano, 2 anos, ele já, não, cara, isso aqui é muita dificuldade, tá, isso aqui. Muitos o que acontece? Desistem. Quantos que começaram maravilhosamente bem e fazendo tudo e desistiram? Por quê? Porque é simples, mas é difícil. A vida cristã, edificar a nossa vida em Cristo Jesus é simples, é só construir, mas é difícil, tem lutas diárias. Mas Jesus nos mandou o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar, para nos fortalecer,
para nos falar toda manhã: ei, continua, ei, não pare, ei, continua construindo, ei, continua, vai, não pare, não desista. O Espírito Santo de Deus está aqui dizendo: ei, não pare, continue. Você fala: eu não consigo fazer mais como era antes. Faça mais devagar, faça de outro jeito, mas faça, continue. Continue buscando a Deus, não pare. Se você está pensando em desistir e parar com tudo, ei, joga esse pensamento fora, porque o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. Não desista. E quando nós continuamos, aparecem vários obstáculos e algumas distrações. Quando nós vemos aqui, nós saímos do nosso lar e estamos aqui, irmãos, muitas vezes nós ficamos cocheando em dois pensamentos. Que nem eu falava com a minha esposa, ela não está aqui, eu falava com ela, porque antes, o que acontece? Eu chegava, irmãos, eu não sabia de domingo de manhã, nós saíamos da igreja, eu não sabia nem para onde eu ia. E aí eu perguntava para ela, eu falava assim: não, nós vamos na minha mãe, porque eu já falei com ela, já fiz isso aqui, o almoço vai ser lá, que eu já falei com ela, não sei o que, não sei o que ela. E eu já sabia todo o cronograma. Aí eu sabia e falava para ela assim: e a pregação de hoje? Ela: hã? Aí, irmãos, ela ficava: hã? Eu falava: meu Deus, olha, ficou pensando em outros, como é que fala? Em outras coisas, coxando em outras coisas, planejando outras coisas, e esquecendo do principal, que é a palavra de Deus. Irmãos, dê uma só. Nos outros cultos, irmãos, que até hoje, isso aí não faz tempo, irmãos. Hoje, ela sai do culto, irmãos, e fala: aquele versículo lá, você não usou muito assim quando eu prego, irmãos, aquele versículo lá você poderia ter usado esse. Eu olho assim, aquela mensagem, por quê? Aí eu vejo com ela me corrige, ela puxa a orelha. Agora tem outra coisa, agora eu sou puxador dele. Por quê, irmãos? Porque mudou. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava na casa de Lázaro, ele estava dando ensinamentos maravilhosos. E Maria estava ali ouvindo Jesus. E Marta estava brava. Por quê? Porque Maria estava sentada ali e tinha coisas para fazer. E depois que eles parassem de falar, ia ter que comer, ia ter que fazer as coisas. E Jesus pega e fala: Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, nós não podemos ficar cocheando em dois pensamentos, irmãos. Nós temos que vir aqui, porque aqui é aonde o Espírito Santo de Deus vai nos dar força, fôlego, estratégia. O manual para construir uma vida com Cristo está aqui. Glória a Deus. E quando nós escolhemos a melhor parte, que é o que? Guardar a palavra dele. Não se preocupe com o que vai acontecer hoje, amanhã, no seu trabalho. Não se preocupe, irmãos. Porque se Deus cuida das aves do céu, que não plantam nem semeiam, Santo Deus de Israel, Ele diz: dirá meus filhos. Se vós sabeis o que dá bom para os seus filhos, então somente Deus também, irmãos. Então, irmãos, Deus cuida. Eu sou prova, irmão, quando eu fui fazer missão pela igreja, eu falei para meu pai, pai, me dá dinheiro para fazer missão, porque tem que fazer tudo certinho. Meu pai falou assim: quer ter uma experiência com Deus? Vá onde Deus falar e deixa Deus, se é Deus contigo mesmo, ore a Deus, e Ele vai te dar todo o suporte, vai te sustentar. Aí você vai viver pela alma. Irmãos, eu fui fazer missão sem R$1 no bolso, irmãos. Eu era jovem, não tinha, como é que fala? Não tinha esposa nem filhos, então eu aconselho na juventude, irmãos, porque é difícil, mas a cada dificuldade eu via a mão de Deus agindo. Aleluia. Glória a Deus. E meu pai falava assim: você vai, mas se precisar qualquer coisa, você me liga, eu te mando dinheiro, mas vai. Se for Deus, irmãos, Deus preparava tudo, irmãos. Aleluia. Deus preparava. Muitas vezes eu dormi, irmãos, em albergue que as pessoas levavam. Aí na outra semana eu ia pregar,
na praça, e aí me convidava para uma igreja, aí eu dormia na casa de um irmão, lá da igreja, um irmão empresário, aí ia lá naquelas mansões lá, irmãos, com 15 quartos, aquelas fazendonas lá, irmãos, que tinha até, como fala, cozinheiro. Então era um dia assim, irmãos, e na outra semana eu já estava em albergue. E sempre, irmãos, eu via a mão de Deus, eu via um propósito. Quando eu começava a ficar, como é que fala? Acomodado com as coisas boas, aí Deus pegava e me fazia ir para outra cidade. Falava, ó, lá você vai ter que ficar lá na escola, dormir na escola, que eu dava palestra em escolas. E aí eu dormia na escola. E aí às vezes ia para o albergue lá onde eu ficava com morador de rua, como é que fala? Com pessoas que estavam passando dificuldades. E aí o que eu achava? Ah, Deus não está cuidando de mim não, irmãos. Porque tinham pessoas lá que precisavam da palavra de Deus. É entender o propósito de Deus para nossas vidas. Deus está edificando aqui muitas vezes. Deus está fazendo você aqui construir uma vida com Cristo sólida, edificada, para que você construa uma mansão, irmãos, para você construa vários quartos. Mas para que vários quartos se é só você? É para você colocar pessoas que precisam de Jesus. É para que você traga pessoas para a sua vida, para que você possa ajudá-las. Mas é necessário que nós estejamos edificados em Cristo, porque muitas vezes, senão nós não vamos conseguir ajudar, assim, trabalhar. Por quê? Porque as pessoas lá fora, irmãos, elas têm o mesmo, como se diz, o mesmo jeito de viver a vida. E nós aqui, nós somos, como é que fala? Estamos aqui para viver, trabalhar, multiplicar, ter filhos. Temos os mesmos sonhos, objetivos. Só que nós, irmãos, estamos edificados em Cristo. Aleluia. Nós escolhemos a nossa vida pautada em Jesus. E o que isso quer dizer? Ir lá fora? Não, lá fora não, irmãos. Lá fora eles estão vivendo a vida como bel prazer, como eles acham que deve ser feito. E quando vêm os problemas, as dificuldades daquelas pessoas, elas vão vir procurar, sabe quem, irmãos? Vocês. Os mesmos que falaram, olha, não vá para a igreja. Nem muitos falaram para mim, por que você vai lá na igreja? Não, para com isso, olha, sai daí. Quando o vento forte vem lá, irmãos, o telefone toca. Olha, vem fazer uma oração aqui, vem me ajudar, vem dar uma palavra aqui, porque estamos necessitando, estamos passando por isso. É ou não é, irmãos? Quando nós edificamos a nossa vida na rocha, irmãos, nós começamos a depois a virarmos o ponto a qual as pessoas, quando as suas casas, suas vidas desmoronam, elas vão procurar abrigo. E nós temos que estar preparados para receber. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida, que nós construímos a nossa casa, não é nossa. O que você está construindo aqui não é seu. Quando nós construímos uma vida com Cristo, não é para nós. É para que Cristo venha morar em nós. É para que Cristo venha. Quando nós dizemos, aleluia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está dizendo, olha, eu construí a minha vida, mas eu não sei o que fazer com ela. Eu construí segundo a palavra, mas o Senhor sabe. Então venha, toma a direção da minha vida. Entra nessa casa. Faz a tua vontade. Faz o teu querer. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Eu fui em algumas, como é que fala? Em algumas casas, né, irmãos? Passei por muitas casas, foram 26 estados, 600 cidades, mais de 1000 escolas palestradas nesses mais de 6 anos de vida missionária com Deus. Então conheci muitas pessoas lá no norte, no nordeste, no sul. Irmãos, era realidade diferente, irmão. Mas quando eu tinha algumas casas, irmãos, que eram muito chiques, irmãos. E eu ficava ali e falava, Senhor, me deixa aqui uns 4 anos, Senhor. E aí meu irmão falava assim, irmãos, fica aqui o tempo que você precisar.
Irmãos, quando ele falava isso, era os tempos mais rápidos que tinha, era uma semana no máximo. E aí eu vi, irmãos, que tinha uns quartos grandes. Eu falava, meu Deus, que bênção. Tal. E quando eu via lá os quartos dos empregados, que é da babá ou da cozinheira lá, irmãos, era um quartinho minúsculo. Era um quartinho pequenininho. Eles construíam uma mansão, mas para aquela pessoa, como eu falo, para os trabalhadores ali, eles construíam um mini quarto. Aí eu ficava meio assim. O que o Senhor nos chama hoje, nos fala hoje, é que você tem que fazer assim também. Você tem que construir dentro de você muitos quartos para receber as pessoas e muitos cômodos e fazer uma entrada maravilhosa, ao qual Jesus vai entrar por ela. E aí você tem que fazer sim aquele cômodozinho lá pequenininho, aquele embaixo da escada, faz aquele banheirinho social já para não ter contato com a casa. E sabe quem você joga lá? Sabe quem você coloca lá? Você mesmo. Esse é o pequeno quarto a qual você tem que estar lá, da sua própria casa. Como assim? Porque você tem que ser servo. Jesus nos chama para ser servos, não para ser senhores. Jesus nos faz fazer a casa, edificar a casa para Ele habitar, para Ele ser o Senhor da nossa vida. Nós temos que o quê? Negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Cristo. Nós temos que negar tudo aquilo que nós construímos, que nós fizemos, entrar naquele quartinho e falar, Senhor, toma conta de tudo, eu só estou aqui para te servir, para fazer a tua vontade. E Jesus vai decidir, irmãos, quem é que vai entrar e sair da sua vida. Mas muitas vezes nós construímos tudo e deixamos Jesus para fora. Achamos que nós somos o tal. Olha porque eu fiz isso, porque olha que eu conquistei, olha o que eu fiz. Irmão, nós não somos nada. Se nós acharmos que somos alguém, irmãos, Jesus não está em nós, porque nós não somos nada. Nós não tínhamos nem terreno para construir, nós não tínhamos nem rocha para alicerçar, qualquer ventinho acabava com tudo. Mas Jesus deu a vida por mim e por você. Jesus pagou o preço, foi levado ao Calvário. Aleluia. Glória Ele a teve Deus. seu corpo dilacerado, teve uma coroa de espinhos pegada em sua testa. Ele foi crucificado, pregado no madeiro, para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui hoje e podemos falar, Senhor, eu quero edificar a minha vida em Ti. Eu quero fazer, meu Pai, a morada que o Senhor vem habitar em mim. Porque esse lugar é lindo, ó. Esse lugar aqui é muito lindo, maravilhoso. A estrutura que está aqui, irmãos, é uma bênção de Deus. Mas sem a presença de Jesus aqui, não adianta nada. A gente só vem aqui, conversa um pouquinho e vai embora. Aonde Jesus habita é o que? Nosso coração. Não adianta nada nós fazermos a nossa vida como uma pessoa que fala bem, uma pessoa que ajuda todo mundo, uma pessoa que trabalha, faz tudo. Mas sem Deus não adianta nada. Sem Deus não adianta. O que Deus quer dizer é: faça, construa em mim a sua vida, e depois deixe eu habitar. Que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está à porta, mas muitas vezes nós não deixamos entrar. Por quê? Porque nós temos vergonha de como está lá dentro. Irmãos, hoje em dia, antigamente, irmãos, a gente ia visitar as pessoas já abriam a porta, a gente entrava,
E era assim, irmãos. Até o pai do Mateus, que é meu tio, né? Ele deixava a porta aberta lá, mano, nós entrava lá correndo. Meu primo também entrava na casa da minha avó, e era assim, irmãos, porque não tinha essa coisa. Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia você tem que mandar um WhatsApp com uns 15 dias de antecedência. E aí você tem que anotar e ver a agenda da pessoa, se a pessoa está apta a receber. Porque você bate lá na porta, ela fecha para você. Isso é normal, natural, porque todo mundo quer receber. Eu quero receber, as pessoas vêm. Eu falo, pô, você chega sem avisar, só tem ovo aqui, irmão. É ou não é? Porque a gente quer receber bem. Aí hoje em dia nós fazemos o quê? Antigamente não, antigamente vamos comer ovo. Ovo, bate ovo, vamos lá. Por quê, irmãos? Porque a gente vai melhorando. Como é que fala? O convívio. Hoje em dia você tem que avisar para a pessoa, tal, mandar mensagem. Eu mando mensagem para o Mateus, às vezes. A Jennifer manda mensagem para a gente. E a gente mora muito longe, no mesmo quintal. Mas é uma bênção. Mas por quê? Porque às vezes a gente não está para receber a casa da bagunça, a gente não quer que a pessoa entre e veja a bagunça. Muitas vezes Jesus está à porta batendo, ei, deixa eu entrar. E nós fazemos o que, irmãos? Retemos, não deixamos Jesus entrar porque, Senhor, eu estou fazendo algo de errado, olha, eu não estou legal, olha, eu briguei com fulano, ciclano, eu não estou legal, olha, eu ainda preciso sair daquele emprego, olha, eu preciso largar o vício do cigarro, olha, eu preciso ter algumas coisas que eu preciso arrumar ainda, Jesus. Então, não dá agora para o Senhor entrar na minha vida. Quando a gente vai pregar, eu falo com o meu primo que mora em cima lá, ele falou, agora ainda não é ainda, como é que fala, fumo um negocinho ainda. Então ainda não é a hora. Eu falo, não, a hora é agora. Não importa como você tem vivido, o importante é que Jesus está à porta, está batendo, está querendo entrar. Não deixe para amanhã, porque a oportunidade de Jesus está batendo é hoje. Jesus quer entrar, e se não tiver como Ele diz na palavra dele, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer uma reforma na sua vida. Ele vai transformar o ambiente. Irmãos, quando eu fui morar lá, eu fui fazer a reforma, e reforma é fácil. Não é, irmãos? É mais fácil você fazer uma casa do que reformarmos. Isso eu digo por experiência própria. Quando eu voltei agora para São Paulo, a minha irmã saiu da casa e falou, pode ir lá, só tem que fazer uma reforminha, irmão. Eu calculei assim, a reforma é basicamente isso, cálculo assim, você calcula o preço, você vai só pregar um prego, irmãos, colocar um quadro na parede. Olha a reforma que você vai fazer, você vai colocar um prego na parede. Aí você gasta o quê? Uns 10 centavos com prego. O martelo você pega emprestado, você compra um martelo R$15, pega o martelinho lá só para pegar um prego. Aí você vai, você coloca o prego assim e bate, pá. Começa a vazar água. Aí você furou bem no cano, irmãos. Aí começa a descer água. E aí o que acontece? O reboco começa a cair, a tinta começa a sair. E aí o que acontece? Aí você começa a ficar, agora eu vou ter que mexer aqui. Aí você abre aquele buraco lá e começa a trincar a parede. Aí você fala, trincou a parede porque não tinha alicerce, não tinha fundação. E aí, irmão, quando você vai ver o seu orçamento que era 10 centavos, irmão, já foi para mais de R$1.000 aí para cima, irmãos. Assim que é a reforma também com Cristo, irmãos. Nós achamos que é só uma coisinha só, olha, eu vou aceitar Jesus, mas é só um negocinho que Jesus tem que arrumar na minha vida. E quando vem, você começa a estudar a palavra dele, começa a ver como é ter uma vida cristã edificada em Cristo Jesus, você fala, está tudo errado na minha vida. Quando nós aceitamos a Jesus, nós achamos que é simples, é fácil, é rápido. Não é, irmãos. É simples, mas não é rápido e não é fácil. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos, sabe fazer o quê? Nós precisamos alicerçar em Jesus. Se não tiver alicerce, vai ter que furar lá, vai ter que quebrar o piso, vai ter que fazer, desmontar, tirar tudo aquilo que o mundo construiu e falou para você que era o padrão, você vai jogar isso fora. Porque agora você vai edificar sua vida em Cristo. Não é simples como todo mundo acha. É simples, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Parece simples, mas negar a si mesmo é você negar as suas vontades, os seus prazeres, e começar a edificar a sua vida em Cristo.
Como assim edificar minha vida em Cristo? É você construir um pilar de fé. É você fazer o fundamento dele na fé em Cristo Jesus. É nada te abalar a sua fé naquela convicção que você crê. Por quê? Porque você vem aqui, você recebe uma palavra que um dia eu e você encontraremos a Cristo nos céus e Ele nos levará a morar com Ele. Jesus diz na tua palavra: eis que vou para o céu preparar uma morada. Jesus está construindo lá para nós uma morada e Ele vai vir nos buscar. É essa certeza, essa fé que nós temos. Então nós precisamos estar fazendo esta base, a fé em Cristo Jesus. Outra base, oração. E para uma sustentação, no mínimo uns 4 pilares, irmãos, você tem que fazer em cada canto ali, para que sua vida esteja estruturada em Cristo. É a fé em Cristo Jesus. É a esperança em Cristo Jesus. É a oração. É a obediência. Esses são os pilares para que nós possamos construir, irmãos. Sem esses pilares, sem você obedecer a palavra de Deus, sem você crer na palavra de Deus, ter a fé, irmãos, não tem como nós edificarmos a nossa vida em Cristo. Essas são as bases, os pilares para que nós tenhamos uma vida cristã baseada em Cristo, irmãos, estruturada em Cristo, para que quando vier os dias maus, nós não venhamos a desmoronar. Tudo isso que o Senhor falou nesta manhã e tem falado nestes meses, nesses anos, e vai falar ainda, irmãos, é para, saber o que, irmãos? Nós guardarmos no coração e praticarmos. Amém. Não adianta, irmãos, o pastor Zara aqui ficar aqui, irmãos, suando e falando da palavra de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para edificar nossas vidas, e nós simplesmente guardarmos lá, chegarmos em casa fazendo nossa maneira, irmãos. O Espírito Santo de Deus está falando aqui, porque a palavra do Senhor diz aqui, que nós lemos, diz no primeiro versículo, no 46, Lucas 6,46: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus quer que nós façamos, guardamos no coração e nós façamos. Jesus diz: então, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto e corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Irmãos, eu sempre cito muito a Pedro. Pedro, irmãos, ele estava com a rocha ao seu lado, irmãos. Ele estava com a melhor pessoa que poderia estar nessa terra, irmãos. Ele estava com o próprio Deus encarnado ali durante 3 anos, irmãos, falando como ele deveria construir a vida dele em Cristo. Pedro estava ali, irmãos, alicerçado. Então Pedro estava amando Jesus e estava ali convivendo com ele, vendo os ensinamentos, as curas, as transformações, as palavras, os sermões, as parábolas. Pedro não estava ouvindo que nós estávamos ouvindo o próprio Jesus. E é o que acontece, ele estava tão assim falando: Senhor. E aí Jesus fala: olha, serei traído, serei levado preso. E aí Pedro fala: não, isso não vai acontecer, porque eu não vou deixar. Sabe o que Jesus fala para ele? Afasta-me de mim, Satanás. Por quê, irmão? Porque ele estava tomando a atitude que ele queria. Ele estava achando que ele poderia evitar o que poderia acontecer com Jesus. E aí ele fica um lado, mas ele fala: não, Senhor, desculpa, então vamos continuar a caminhada. E aí Jesus vai até ali o Getsemane. Depois da saída ali, os soldados vêm, Judas vem, beija Jesus.
os soldados pegam Jesus. E aí eles correm todos fogem, irmãos. Até Pedro. E aí chegam lá em Pedro e falam para ele: você não era o que andava com Jesus? Você não era ele? E Pedro nega Jesus. E Jesus já tinha falado para ele: você me negará 3 vezes antes que eu cante. E negou a primeira, negou a segunda. Chegou na terceira, ela cantou. E ele negou 3 vezes, irmãos. Aquele que andava com Jesus por 3 anos, andava com Jesus, irmãos. Ele chegou a andar, é o único homem que pode dizer que andou sobre as águas, pela palavra de Jesus, que falou: se for Jesus mesmo, deixa eu ir contigo. E Jesus diz: vem. E ele começou a andar sobre as águas. Olha a experiência que Pedro passou por Jesus, irmãos. Mas mesmo assim negou 3 vezes. Por quê? Porque não estava. Jesus não era o centro da sua casa. Jesus não estava ali dentro da casa. Jesus estava por fora, falando, batendo, querendo entrar. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós estamos na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos, mas nós não deixamos Jesus entrar. Quando os soldados foram prender Jesus, Pedro sabe o que fez? Rasgou a orelha de um soldado, achando que era pela força. Mas não era. Então, irmãos, o que acontece? Ficou arrasado. Mas o que acontece? Jesus não deixou ele. Jesus ainda continuou batendo a porta, falando: Pedro, deixa eu entrar aí, Pedro, deixa eu entrar. E quando Pedro deixa Jesus entrar, verdadeiramente, quando ele vai para lá e fica naquela casa orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a vida dele, e Jesus vai para os céus e fala: enviarei o Consolador. E quando eles recebem o Espírito Santo de Deus na vida dele, Pedro, na primeira pregação dele, mais de 3.000 almas se renderam a Jesus. Onde ele passava, a sombra dele curava. Por quê? Porque não era mais Pedro, era Jesus que estava dentro dele. Quando nós entendemos isso, que Jesus precisa estar no nosso coração, na nossa vida, quando nós abrimos para Ele e falamos: Senhor, faz o que o Senhor quer. Me recolho para aquele quartinho lá, para o meu cantinho, somente para o quê? Para servir ao Senhor. O que o Senhor falar. Mas quem é a sua vida? Você construiu, você nasceu? Não, mas eu não sou Senhor da minha vida, eu sou servo de Jesus. E a minha vida é para servir a Deus. Quando você coloca que sua vida é para servir a Jesus, irmãos, Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, na vida dos seus parentes, vizinhos, amigos. Glória a Deus. Porque a forma que nós andamos muda. Porque as pessoas não vão ver mais você, vão ver Cristo em você. Essa foi a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Se você puder colocar de pé, quero pedir permissão ao pastor para fazer uma oração. Glória a Deus, amém. Rapidamente. Queria chamar o ministério de louvor aqui para estar ajudando. Amém. Feche seus olhos agora.